Nós vamos continuar a nossa série no Evangelho segundo Marcos. Essa é a mensagem de número 68. Como o pastor já antecipou, está bem próximo do fim, né? Graças a Deus. Que o Senhor continue nos edificando até o último versículo desse Evangelho. E nessa mensagem de hoje nós refletiremos sobre os fracassos no caminho do discipulado, irmãos. E não é comum falar sobre fracasso nos dias atuais. Nós vivemos a geração do sucesso. Isso virou até profissão, né? São os coachings aí que vendem sucesso. Crianças crescem sendo protegidas de experimentar qualquer que seja o aspecto de fracasso. Tais crianças se tornam jovens, adultos, cheios de confiança, empoderados, que sabem tudo, que podem tudo. Eu vejo muito isso no meu trabalho. Jovens que chegam cheios de vigor, que sabem de tudo, como se fossem grandes empresários de 50 anos de carreira. Mas que, quando as coisas saem minimamente do seu roteiro, no primeiro fracasso, estes desmoronam, tudo ruim. Em muitas igrejas é proibido falar sobre fracasso. Afinal, você não nasceu para sofrer. Você nasceu para ser um vencedor. Talvez agora mesmo você possa estar pensando e discordando do que você está ouvindo e pensando sobre como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se isso não for uma garantia de sucesso, o que mais pode ser? Só não esqueça de refletir também sobre como todas as coisas cooperam e sobre o que é o bem para o qual elas cooperam. Certamente, essa é uma reflexão indigesta sobre o caminho do discipulado. Essa realidade de que muitas vezes nós fracassamos em seguir ao Senhor Jesus Cristo como nós deveríamos seguir, de maneira digna daquilo que recebemos dele, de maneira digna do Santo Evangelho. E eu não digo que nós fracassamos de maneira intencional. Não é isso, às vezes por ignorância, por fraqueza, muitos podem ser os motivos, todos pecaminosos, certamente. Mas o certo é que, em todos estes motivos, o ego e a carne estão ali gritando a plenos pulmões. Por um lado, o nosso senso de controle, o nosso senso de poder nos leva a confiarmos em nós mesmos, a associarmos o progresso do Evangelho em nós à nossa própria capacidade de fazê-lo avançar em nós. E então nós nos colocamos a serviço, tantas vezes, do nosso próprio reino, da nossa própria vontade. Não do reino de Deus, não da igreja, não de homens, como tantos falam. Aí chega a realidade, a triste realidade. Nós, tantas vezes, fracassamos. Por outro lado, em outros momentos, outras situações, nós nos acuamos, nós nos escondemos, nós dizemos, não, eu não posso, não, eu não sou capaz. De início, nós até pensamos que nós estamos sendo humildes dessa forma. Estamos nos colocando ali como piedosos que são menores. Mas não, nós continuamos no controle. Eu escolho o que eu posso ou o que eu não posso fazer. Eu digo até onde eu vou ou não vou. E mais uma vez, a triste realidade chega. Nós fracassamos. Não se preocupem, irmãos. Há esperança. Não se preocupem. Há certeza de vitória, sim, para o crente. Não se preocupem. Eu não estou aqui hoje como um coaching do fracasso. Não se preocupem. Mas nós precisamos ser alertados e lembrar constantemente que a caminhada cristã não é romântica. Você não é um super-herói que estará ali travando uma batalha que acontecerá, que até o último segundo você estará perdendo e, por fim, você respirará fundo, reunirá todas as suas forças e vencerá. Não é isso. Existe uma guerra acontecendo.
E você precisa saber como lutar nessa guerra. O que nós aprendemos sobre o caminho do discipulado em meio aos fracassos do apóstolo Pedro e dos discípulos, dos 12, como nós lemos aqui? O que nós aprendemos? Por que é tão importante refletir sobre esses momentos de fracasso? Como os crentes passam por momentos de fracasso? Como? Existe aprendizado em meio ao fracasso? Qual é a finalidade desse aprendizado? O que nós aprendemos e por que nós aprendemos em meio ao fracasso? Com a graça do Senhor, nós veremos hoje 2 pontos sobre o fracasso no caminho do discipulado, ou os fracassos, né? Primeiro ponto é que os fracassos são uma realidade para todos os discípulos. E o segundo ponto é que os fracassos revelam a nossa insuficiência e o poder de Cristo em nosso favor. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Ó Senhor amado, nós nos colocamos diante do Senhor como total dependentes do Senhor. Não temos poder em nós mesmos, Senhor. A Tua palavra, que já foi lida e que agora será exposta, ela tem poder para nos conduzir, nos transformar por meio do Teu Santo Espírito. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ao primeiro ponto, irmãos. Os fracassos são uma realidade para todos os discípulos. Vamos ler de novo os versículos 27 e 28 do capítulo 14 de Marcos. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. O contexto aqui é ainda a última noite do Senhor Jesus Cristo antes de ser entregue, antes de ser traído. Tudo está prestes a acontecer ali. Após a ceia pascal, como nós já vimos, eles estão agora caminhando em direção ao Monte das Oliveiras. Alguns versículos atrás, o Senhor, como nós já vimos, né? o Senhor Jesus havia lançado uma bomba entre os discípulos. Ele disse: um de vocês, um dos 12, um daqueles que tem comunhão comigo, um destes que tem caminhado comigo ao longo desses últimos anos, um de vocês me trairá. E não deu tempo nem deles se recuperarem dessa primeira bomba, desse primeiro impacto. O Senhor já lançou uma segunda pancada aí. O Senhor diz aqui no começo do versículo 27, todos vós vos escandalizareis. É claro que escandalizar aqui é diferente de trair, irmãos. Existe um outro aspecto aqui que está sendo apresentado. Escandalizar aqui está mais relacionado a tropeçar, a cair, a assumir uma postura de rejeição contra o Senhor Jesus Cristo. Postura essa que foi muito presente nos escribas e nos fariseus. Nós vimos muitas vezes os fariseus e escribas, nesse Evangelho segundo Marcos, se escandalizando do Senhor Jesus Cristo. Escandalizar aqui é abandonar ao Senhor por covardia e incredulidade. E é assim que a Nova Versão Internacional traduz esse versículo. Na NVI, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo dizendo: todos vós me abandonarão. É assim que ela traduz. Tem esse aspecto também de abandonar. E abandonar para preservar a si mesmo. Para preservar a sua vida. É como a advertência que o Senhor Jesus deu no capítulo 8 de Marcos, no final do capítulo 8. Voltem um pouquinho aí, no capítulo 8, versículo 35 de Marcos. Logo após aquele momento em que Pedro é repreendido de forma severa pelo Senhor. Vamos ler o 34 e 35. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Este que se escandaliza do Senhor, este que se envergonha do Senhor, como o texto do capítulo 8 também apresenta,
é aquele que, ao invés de negar a si mesmo, nega ao Senhor que lhe deu a vida. Será que você já fez isso, irmão? Nós precisamos refletir se em algum aspecto nós já fizemos isso, ou se nós fazemos isso. Será que tentando preservar a si mesmo, por medo das consequências, por medo daquilo que você poderá perder, por temor dos homens, por conta dos seus muitos bens, como o jovem rico, um pouco antes desse texto. O texto deixa claro que por conta dos seus muitos bens, ele não quis seguir ao Senhor. Será que por conta disso você já se escandalizou do Senhor Jesus Cristo? Você já o rejeitou? Claro que com muita classe, maquiando muito bem aquilo que está acontecendo para que não seja tão explícito. Mas será que isso já aconteceu? Será que de alguma forma, quando você se sentiu pressionado por esse mundo, pelas circunstâncias desse mundo, será que você rejeitou ao Senhor, se escandalizou do Senhor? Em alguma forma, em algum aspecto. Esse escandalizar-se, irmãos, voltem, os irmãos estão no capítulo 8, voltem um pouquinho mais. Capítulo 4, versículos 5 e 6. Essa é a mesma palavra utilizada aqui no versículo, na verdade, nos versículos seguintes, mas nós vamos ler antes dos 5 e 6. Mas é a mesma palavra utilizada na parábola do semeador. Vamos ler primeiro os versículos 5 e 6 do capítulo 4. Outra semente, né? Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Esta é a semente que caiu entre as pedras, em solo rochoso. E eu não posso deixar de perguntar, quais são as pedras, utilizando a parábola do semeador, quais são as pedras que têm impedido a palavra de aprofundar suas raízes no seu coração? Quais são? E que por conta dessas pedras você tem, em alguma maneira, se escandalizado do Senhor, rejeitado ao Senhor, rejeitado a sua palavra, falhado quando as angústias chegam, porque é isso que essa palavra escandalizar-se quer nos dizer no versículo 17, um pouco mais à frente, capítulo 4, versículo 17, quando o Senhor está explicando a parábola do semeador. Olha o que ele diz, versículo 17. Mas eles, aqueles que estão sendo representados aqui pela semente, né, pelo terreno rochoso, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Quais pedras têm nos impedido, em alguma maneira, de que as palavras, as raízes da palavra do Senhor se aprofundem mais e mais em nosso coração? O Senhor Jesus continua no versículo, pode voltar para o capítulo 14 agora. O Senhor Jesus continua ainda no versículo 27. Porque está escrito, e mais uma vez aqui, nós vimos isso algumas vezes ao longo das últimas mensagens. Apareceu de forma recorrente. Mais uma vez, nós vemos aqui sendo apresentada a relação entre a responsabilidade de Deus, a responsabilidade do homem e o plano de Deus. Não existe causa aqui, irmãos. Não existe aleatoriedade. O plano do Senhor continua aqui. Existe, e é isso nós precisamos recordar constantemente. Existe um propósito a ser observado e aproveitado como aprendizado até em meio aos fracassos. Nós não podemos desconsiderar isso. O Senhor Jesus, ele continua discipulando os seus também em meio aos fracassos. Porque o plano de Deus continua avançando. O Senhor continua no controle. Você precisa ensinar isso àqueles a quem você discipula, seja diretamente,
seja em meio aos relacionamentos na igreja ou os relacionamentos que você tem construído por aí. Você precisa ensinar isso que o Senhor Jesus Cristo está ensinando aos seus discípulos aqui. Mesmo em meio aos fracassos, existe algo a ser observado no propósito do Senhor e no plano de Deus que está sendo desenvolvido. É preciso discernir isso, porque é a partir desse discernimento que você poderá refletir e você lembrará de refletir em qual é a sua postura em meio às quedas, qual deve ser a sua postura em meio às falhas, em meio aos fracassos. O que você aprende sobre o plano de Deus quando você falha? Entenda, irmãos. Não é o momento do fracasso que define quem você é. Não é. O plano de Deus em sua vida, o plano de salvação, o bem que eu iniciei aqui a nossa reflexão hoje, lembrando lá de Romanos, o bem que certamente chegará e continuará chegando até você. A graça do Senhor Jesus Cristo, o plano de Deus para a sua vida, não pode ser barrado por você, pelos seus erros e por seus fracassos. Não pode. Se dependesse de você, isso já teria acontecido. Se há uma coisa que certamente você não fracassaria, seria em fracassar. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas. O próprio Marcos, este que está aqui nos apresentando essas palavras, este que escreveu esse evangelho, o próprio João Marcos é um exemplo disso, nós já vimos isso algumas vezes aqui. Este que fracassou, este que fugiu, este que correu, este que gerou até problemas aí de divisão entre Paulo e Barnabé. O próprio Marcos, ele é um exemplo de que há um propósito, de que há aprendizado em meio ao fracasso. E aqui é claro, irmãos, que eu não quero de forma nenhuma tirar o peso do pecado em meio ao fracasso. É óbvio que não. De forma nenhuma. E é por isso que nós precisamos lembrar que é preciso diferenciar o fracasso quando acontece na vida de um crente e na vida daquele que não é crente. Após o fracasso na vida de um crente, sempre este retornará para o Senhor, como nós vemos aqui, o Senhor garantindo a Pedro. Este sempre se arrependerá e virá em contrição. Este sempre apresentará luta para não continuar nesse fracasso. O fracasso não traz prazer ao crente. O pecado e o fracasso não trazem prazer ao crente. É preciso diferenciar o fracasso do crente em relação daquele que não é crente. Você tem percebido quando você cai? Quando você está fracassando, está ali a um passo de fracassar, a um passo de chegar ao chão? Ou você acha que é inatingível? Ou como Pedro reage diante do Senhor, você acha que não. Outros podem cair, eu não cairei. Eu jamais cairei. Você consegue perceber isso ou não? Não consegue. E se não consegue, quando alguém percebe por você e quando alguém te alerta sobre isso e te mostra que o caminho que você está percorrendo é um caminho que te conduzirá à queda, que te fará cair. Quando isso acontece, qual é a sua postura? Você recebe esse alerta, você agradece ao Senhor e aquele irmão por esse alerta? Ou você precisa ser fortemente convencido de que você está sim fracassando? Ou você precisa ser fortemente convencido de que você está no chão? Porque enquanto alguém te diz, olha, você está no chão, você simplesmente diz, não, eu estou bem aqui. Eu só parei para descansar. Eu não caí. Nós, irmãos, nós precisamos de outros. E esse é o ponto que eu quero destacar naquilo que o Senhor
traz aqui de Zacarias, nesse texto que ele cita, porque ele diz: porque está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Essa é uma citação de Zacarias 13, versículo 7. E a imagem aqui é bem simples, né? De ovelhas fracas e dependentes que, ao terem o seu pastor ferido, retirado delas, removido delas, elas se perdem, elas se espalham, elas perecem. E por que elas perecem? Porque elas dependem do pastor. Você depende do Senhor Jesus Cristo. Você depende do Senhor. É Ele quem te sustenta. É Ele quem te toma pela mão. Mas saiba, irmãos, não corra o risco de tomar isso como algo abstrato somente. Saiba que você também depende de outros. Você depende do pastoreio na igreja local, do pastor na igreja local. Você depende dos irmãos na igreja local. E tão facilmente isso nos ofende. Te ofende isso? Te escandaliza isso? Saber que você depende de outros? Que você não consegue caminhar por si só? Que você não tem força para caminhar sozinho com suas pernas? Que se não forem outros instrumentos do Senhor na sua vida te ajudando, você não consegue continuar caminhando em fidelidade? Isso te ofende? Talvez, se isso te ofende, essa dorzinha que você sente aí, nada mais é do que o seu ego tentando se manter vivo, a sua carne tentando manter-se de pé, lutando em você. Você depende de outros. Você depende do seu pastor. Não se engane. Qualquer lugar isso acontece, irmãos. Se o líder for atingido, todos são. Acabou. Todos sabem disso. Guerras foram vencidas várias vezes assim, atingindo somente o líder. Por isso é preciso estar atento. Se o pastor é ferido, as ovelhas morrem. E nós temos visto isso muitas vezes, de diferentes formas, em vários aspectos, aqui aos domingos, vendo o papel dos pastores, dos oficiais da igreja, na preservação da igreja. E diante disso, nós precisamos pensar também no papel da igreja, na preservação dos seus líderes, dos pastores. Se o pastor for ferido, as ovelhas morrem. Porque ovelha dispersa, ovelha perdida, ovelha sem saber aonde ir, sem saber o que comer, sem saber como se proteger, ovelha dessa forma morre. Mas, versículo 28, o mais lindo aí do plano de Deus. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Vocês me abandonarão, o Senhor Jesus está dizendo aqui. Vocês me abandonarão, mas eu não vos abandonarei. É como o último versículo de Mateus, quando o Senhor diz: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Eu irei adiante de vós, eu os liderarei, eu os conduzirei, eu os ajuntarei. Vocês não permanecerão dispersos, não. Eu os conduzirei para a Galileia, onde tudo começou, onde o Senhor os chamou. Lá ele os ajuntaria mais uma vez. O Senhor está dizendo, ele ressuscitará e ele os conduzirá mais uma vez. Ele os ajuntará mais uma vez, porque para o Senhor nem a morte indica fracasso. Ele venceu. Ele ressuscitou. E ele ressuscitou, irmãos. Ainda que vocês fracassem, eu não vos abandonarei. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Ainda que vocês falhem, eu não vos abandonarei. Eu os conduzirei. Você não está só, irmão. Não está só. Essa é a sensação que nós temos quando nós caímos, quando nós falhamos, quando nós fracassamos. Essa é a sensação que nós temos de que nós estamos sozinhos.
de que nós precisamos nos isolar, e então nós queremos ficar sozinhos, nós nos ocultamos, nós pensamos, eu estraguei tudo, não tem mais o que ser feito, não tem retorno, não tem caminho de retorno, mas isso é mentira. Não ouça a voz de Satanás. Isso é mentira. Você não está só, e você não está só porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou e ajuntou para si um povo. Você não está só. O Senhor Jesus não te abandona. Se você fracassa, e quando você fracassa, arrependa-se, creia nele e seja erguido por ele. Momentos de fracasso são uma realidade, sim, para todo discípulo. Mas o Senhor não abandona os seus discípulos. Lembrem disso. Em especial aqui as crianças, os jovens. Vocês passarão por muitos momentos ainda onde os fracassos os perseguirão. O peso de tudo que vocês já receberam e são ensinados e o confronto em meio ao mundo. Mas lembrem disso. Quando vocês perceberem a bondade do Senhor e então, crendo nele, depositarem suas vidas diante dele, ele jamais os abandonará. Jamais. Você não está sozinho. Você tem um intercessor. Você tem a igreja do Senhor. Um povo que foi reunido por ele por meio do seu sangue. Um povo que te ama não por quem você é, mas por quem Cristo é em nós. Você está disposto a amar assim os que falham? Não há opção. Você tem que estar disposto, sim. Porque assim o Senhor nos amou. Os fracassos são uma realidade para todos os discípulos, mas existe um propósito nisso, e nós veremos isso agora no segundo ponto. Os fracassos revelam nossa insuficiência e o poder de Cristo em nosso favor. Vamos ler os versículos 29 até o 31. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. O escandalizar-se que Jesus alerta os discípulos não é um pecado planejado aqui, irmãos. Como a traição de Judas foi planejada. É uma fraqueza, uma falta de firmeza que conduz sim, que revela sim pecado. E Pedro não aceitava que ele pudesse apresentar esse tipo de flacidez em sua convicção. Porque a visão de um Messias que venceria pela espada ainda estava entranhada ali no coração de Pedro. O desejo de fazer a sua vontade e seguir o seu plano ainda estava ali. Eu irei contigo até a prisão ou até a morte, Senhor, disse Pedro. Eu serei o primeiro a empunhar a espada quando o momento chegar, o momento em que tu se revelará. E assim Pedro fez. Nós veremos esse texto um pouco mais à frente, nas próximas pregações. Mas quando o Senhor repreendeu a Pedro e foi preso, Pedro fugiu. As lutas que Pedro imaginava que travaria, ele não travou. Ele simplesmente fugiu porque não eram as lutas que ele imaginava. Não eram as lutas que estavam em seu coração. Quais são as lutas que você tem lutado na vida cristã? Quais são? Quais são as lutas que você tem travado nessa igreja? São as suas lutas ou as lutas pelo avanço do reino, as lutas pelo evangelho? Pedro ouviu mais uma vez a verdade revelada pelo Senhor Jesus Cristo, aquilo que ele não sabia sobre ele mesmo, sobre o Senhor. Ele ouviu
Mas, mais uma vez, ele não compreendeu. E existia uma barreira gigante para que ele pudesse realmente compreender aquilo que entrava pelos seus ouvidos, o seu ego. Pedro não ouvia a voz de Jesus de verdade. Ele só ouvia a sua própria voz. Era a única voz que ele queria ouvir ali. Eu não, Senhor. Eu jamais me escandalizarei com o Senhor. Eu conseguirei. Eu jamais falharei. E ele insistiu com veemência, como nós vemos aqui, além dos limites, de maneira extraordinária. Pedro insistiu, e se você não consegue enxergar muitas de suas atitudes nessa de Pedro, você precisa refletir um pouco mais. Tão facilmente nós caímos nesse mesmo pecado. E precisamos lembrar aqui, nós estamos falando de Pedro. Pedro. Se Pedro se comportou dessa maneira aqui, quem dirá eu e você? Nós estamos falando de Pedro. Pedro e os demais discípulos. E esse era um padrão que nós encontramos. Marcos ressalta isso em vários momentos. Nós vimos no capítulo 9, quando eles estão discutindo ao longo do caminho quem é o maior no reino de Deus, quem seria o maior. Isso após o Senhor revelar que seria entregue e morto. A discussão deles é quem é o maior no reino de Deus. Depois nós vemos Tiago e João no capítulo 10, que estão querendo lugares de honra e de forma muito arrogante e orgulhosa, eles dizem, sim, Senhor, nós suportaremos beber do cálice que está preparado para o Senhor. Nós suportaremos. O ego apresenta confiança em si mesmo. O ego tudo pode, tudo consegue, porque acha que tem força em si mesmo. E ele logo se mostra. Mas é em meio aos fracassos. E nós vimos um pouco sobre isso no devocional de domingo. Em meio às fraquezas. É quando sou fraco. Quando estou fraco que sou forte. Em meio aos fracassos, nós podemos perceber que nós dependemos totalmente do Senhor. E dependemos totalmente dele para trilharmos esse caminho do discipulado. Os fracassos revelam a nossa insuficiência e o poder de Cristo em nosso favor. Mas existe um aspecto muito concreto desse depender do Senhor que eu gostaria de refletir com os irmãos aqui para finalizarmos. Porque se esse senso de dependência não for muito bem compreendido, pode levar você a achar que depender do Senhor é uma relação puramente vertical com Deus. Mas depender do Senhor envolve um aspecto concreto e prático em meio aos irmãos, em meio à igreja, em meio ao povo de Deus. Eu quero refletir sobre isso com os irmãos aqui. O título que é colocado na nossa tradução aqui, antes dos versículos, antes do versículo 27, é Pedro é avisado, né? Acho que a maioria das Bíblias tem isso aí, né? Pedro é avisado e resume o que está acontecendo. A questão é por quê? Por que Pedro está sendo avisado aqui? Se o Senhor sabia que, ainda que o avisasse, ele fracassaria, por que Pedro está sendo avisado? E eu gostaria de buscar um pouco dessa resposta com os irmãos no texto paralelo desse de Marcos, em Lucas. Lucas capítulo 22, versículos 31 e 32. Lucas 22, 31 e 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Nós temos alguns detalhes a mais aqui sobre o que aconteceu. O Senhor Jesus avisa também a Pedro que Satanás reclamou para peneirar a Pedro. E reclamar aqui traz a ideia de um pedido, de uma solicitação formal que foi atendida. É algo similar ao que nós encontramos lá em Jó, quando Satanás está diante de Deus e pede para afligir a Jó.
é uma situação, é um paralelo semelhante aqui, para que a gente possa entender melhor. Satanás reclamou, Satanás solicitou e foi atendido para peneirar a Pedro como trigo. E peneirar aqui é muito provável que quando a gente lê pela primeira vez, nós associamos o peneirar a refinar a Pedro. Mas a ideia de peneirar aqui não é refinar a Pedro. A ideia aqui de Satanás é de quebrar a Pedro, de forma que a sua fé seja despedaçada, de forma que Pedro se perca. E é por isso que o Senhor Jesus disse que rogou por ele para que a fé dele não desfalecesse. É uma forma judaica de expressar esse peneirar que nós encontramos tanto em Isaías como em Amós. Em Amós, eu vou ler para os irmãos, diz assim, Amós 8-10. Eis que os olhos do Senhor, Deus, estão contra esse reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor, porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, na peneira, sem que caia na terra um só grão. A ideia do peneirar aqui era de quebrar Pedro, de forma que ele desfalecesse em sua fé. E se Pedro não estava imune às investidas de Satanás, imagine você e eu. Nós já ouvimos muitas vezes aqui. O pastor Livando já nos alertou diversas vezes sobre as lutas, sobre as batalhas espirituais, como nós não percebemos. Tantas vezes. Lembre disso. Você não está imune a tais investidas, embora você esteja seguro no Senhor. O Senhor Jesus está avisando a Pedro: Simão, Satanás solicitou e você será peneirado. Você cairá, você me negará, você me abandonará. Mas eu intercedi por ti. Eu roguei por ti e você não se perderá. Não por sua força, não por esse ímpeto e convicção que você tem. Não por isso, mas porque eu te guardarei. Porque você é meu. E por que Pedro precisava saber disso? É o que nós encontramos no versículo 32 de Lucas 22. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Tu, pois, quando voltares para mim em arrependimento e fé, quando o fracasso tiver ficado no passado, saiba, Pedro, ainda não acabou, não se tratava só de você. Reúna tudo isso, tudo que você aprendeu, tudo que você viu em mim. Reúna tudo isso e fortalece os teus irmãos. Fortalece para que eles não caiam. Fortalece-os para que a fé deles não desfaleça. Fortalece é uma ordem aqui, irmãos. Fortalece os teus irmãos. Esse é o ponto. Nem mesmo os momentos de fracasso e queda devem ser ignorados em meio à nossa caminhada. Quando o Senhor te levanta da queda, quando o Senhor te ergue, não se trata somente de você, mas do corpo, que será edificado também por meio disso, para que você fortaleça seus irmãos. Os fracassos revelam a nossa insuficiência e o poder de Cristo em nosso favor. E esse poder é manifestado em nosso favor, em meio ao corpo, em meio à igreja. Você não está sozinho em meio ao fracasso. E as suas lutas, as suas quedas, as suas vitórias não estão centradas em você, mas é para que você possa fortalecer a outros. Como? Como podemos fortalecer a outros? O Senhor Jesus mostrou a Pedro. O Senhor Jesus serviu de modelo para Pedro. Pedro imitou ao Senhor Jesus Cristo e fortaleceu a outros, e outros foram imitados, e você deve fazer o mesmo. Nós vimos aqui, ao longo de muitas aulas, que essa é a dinâmica do discipulado. Imitamos o testemunho
que foi dado pelo Senhor Jesus Cristo e ensinamos outros a imitarem também esse testemunho, o Senhor mostrou isso a Pedro. É óbvio que esse fortalecer acontece em diversos níveis na igreja. Na liderança, a liderança fortalecendo os crentes, mas é imprescindível que você perceba a sua responsabilidade de fortalecer também os seus irmãos, de sustentá-los em meio às falhas, às lutas, às quedas, às dificuldades. Como foi que o Senhor fez isso? Primeiro exortando a Pedro, como nós vimos, deixando claro que o caminho que ele estava seguindo era um caminho de fracasso, que ele fracassaria sim. Mesmo Pedro esperneando aqui, dizendo, não, eu não vou. O Senhor insistiu e disse, sim, Pedro, nós precisamos fazer isso também. Mesmo quando isso não é tão confortável, nunca é. Nós precisamos fazer isso. Segundo ponto, o Senhor intercedeu. O Senhor, como o texto nos diz aqui, rogou por Pedro. Meus irmãos, e como nós falhamos nisso? Como nós falhamos em interceder pelos nossos irmãos, em orar pelos nossos irmãos. Nós sabemos, nós nos comunicamos tantas vezes, expomos, e somos poucos aqui ainda, e podemos sim interceder uns pelos outros, mas como nós falhamos nisso? Interceda para fortalecer o seu irmão. E por fim, o Senhor mostrou que Pedro poderia fazer isso, aprendendo em meio à caminhada. Percebendo em meio aos fracassos qual é o propósito daquilo e aplicando isso em favor da igreja, sendo imitável, discipulando outros, mostrando aquilo que foi visto no Senhor, sendo visto nele, para que esses pudessem ser fortalecidos, apresentando o seu testemunho daquele que seguia ao Senhor Jesus Cristo. E assim nós podemos fazer também, e assim nós devemos fazer também. Precisamos perceber, irmãos, que o Senhor pediu ao fraco Pedro, aquele que o negou 3 vezes, aquele que estava sendo alertado, o Senhor pediu a esse fraco Pedro que fortalecesse os seus irmãos. Porque quando nós somos fracos, é que somos fortes no Senhor. Você falhou? Você caiu? Você está fracassando? Talvez você tenha ouvido o galo cantar há pouco tempo. Saiba, você não está sozinho. O Senhor intercede por nós. A igreja do Senhor está conosco. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Você está de pé? Cuide para que você não caia e fortaleça o seu irmão. Não esqueça disso. Vamos orar, irmãos. Ó Senhor amado, nós somos fracos. Tantas vezes o nosso ego, o nosso orgulho quer nos colocar como fortes, mas nós não somos. Nós dependemos totalmente do Senhor e dependemos dos nossos irmãos. Dependemos daqueles que o Senhor separou para caminharem conosco, para nos instruir, para nos liderar. Dependemos, Senhor. Ó Pai, nos ajuda a vivermos constantemente essa responsabilidade de sermos instrumentos do Senhor para fortalecermos os nossos irmãos, de sermos fortalecidos, de caminharmos juntos, em meio às quedas, em meio às lutas, mas sempre avançando para o alvo que é o nosso Senhor. Nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém.